Há 6 anos, a TV Universo chegava às telas, iluminando nossas vidas com entretenimento de alta qualidade. 6 anos de risos, emoções e inspirações. Tudo graças a você, nosso público fiel. Seis anos de dedicação, inovação e criatividade, e a jornada está apenas começando. Agradecemos a você, nosso querido público, por nos apoiar durante todo o tempo. Enfrentamos desafios diariamente, e estamos prontos para superar cada um deles. TV Universo, iluminando sua vida por 6 anos, e muitos mais por vir. A nossa história começa há mais de 50 anos, quando a professora Marlene Salgado de Oliveira, moradora de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, começou a dar aulas em sua cidade e, com 33 alunos, decidiu abrir o seu próprio colégio. Assim, em 12 de outubro de 1959, nascia o Colégio de Aplicação Dom Helder Câmara. Quase 20 anos depois, em 1976, a professora Marlene, por acreditar que a educação é o principal fator de inclusão social, inaugurou a Faculdade de Educação, Ciências e Letras de São Gonçalo, para oferecer ensino superior para as pessoas desta região. Em 9 de setembro de 1993, foi inaugurada a Universidade Salgado de Oliveira, em São Gonçalo, no bairro da Trindade. Com o tempo, a Universo foi ganhando reconhecimento e se expandiu através das unidades presenciais e dos polos de ensino à distância, tornando-se uma instituição de ensino superior a nível nacional, oferecendo cursos em todas as áreas e formando profissionais de qualidade, prontos para o mercado de trabalho. A missão da Universo é promover a formação integral do ser humano, fundamentada nos valores éticos e morais com responsabilidade social. E assim democratizar a educação, oferecendo ensino de qualidade com um preço acessível para todos. Niterói é a minha cidade, é a minha referência, né? Eu que nasci, sou criada aqui, enfim, construí a minha vida aqui. Eu sou um niteroense daqueles bairristas que nasceu aqui, eu moro aqui, trabalho aqui, estudei aqui, fiz Universidade Federal Fluminense, tenho muito orgulho disso. E Niterói é uma cidade muito engraçada porque em todo lugar do mundo você esbarra no Niterói. É que Niterói está crescendo demais, crescer, subir, não desistir. É importante frisar a importância que Niterói tem no cenário jurídico brasileiro. Hoje Niterói comemora 450 anos desde a sua fundação. Uma das cidades mais antigas do Brasil, com uma história muito bonita. Ao longo de 4 séculos e meio, a cidade cresceu numa paisagem belíssima. A cidade se tornou muito acolhedora, a cidade se tornou uma cidade universitária também, com muitas oportunidades para a formação de quem vive aqui, de quem vive perto da gente. Niterói é uma referência no país
em vários aspectos importantes, né? Seja no saneamento, seja na sustentabilidade, na qualidade de vida, né? Na gestão, né, pública. Então é uma cidade que tem muito a celebrar no dia de hoje. Olá, eu peço licença para entrar na sua casa e a partir de agora, vamos passear pela história da Cidade Sorriso, que completa 450 anos em 22 de novembro de 2023. Personagens que constroem a cidade, detalhes de quem ama a terra natal, as artes, os museus, a gastronomia, tudo isso vai fazer parte do nosso programa especial. Niterói está de parabéns por tudo que criou nestes 450 anos. Niterói, águas escondidas. Era como os índios tupinambás, que habitavam todo o Rio de Janeiro, se referiam às formas sinuosas do litoral da região, margeada pela Baía de Guanabara. Para vencer a invasão francesa, os portugueses se aliaram aos guerreiros temiminóis, liderados por Araribóia, em 1560, que recebiam apoio dos tamoios. Como contrapartida, as águas escondidas passaram para o domínio de Araribóia, ou batizado como Martim Afonso de Souza pelos portugueses. Araribóia desempenhou um papel importante na aliança com os colonizadores portugueses. O pacto foi fundamental para expulsar os franceses e garantir o controle na região. Araribóia é considerado uma figura histórica significativa na resistência indígena e nas relações interculturais durante a colonização do Brasil. Niterói se orgulha de ser a única cidade do Brasil a ser fundada por um indígena. A data oficial da fundação de Niterói, estabelecida através da deliberação número 106, de 10 de março de 1909, é de 22 de novembro de 1573, a data que consta do auto da posse da Sesmaria. Araribóia teria recebido as terras em atendimento a um pedido feito a Mendes Sá. Niterói é, portanto, a única cidade do Brasil fundada por um índio, o cacique Temiminó Araribóia, que em tupi-guarani significa cobra da tempestade. Araribóia foi um personagem importante tanto para a história de Niterói quanto para a história do Rio de Janeiro e da colonização portuguesa no Brasil. A igreja de São Lourenço dos Índios é um marco daquela época e existe até os dias atuais. A cidade foi crescendo, o tempo passando e com a evolução novos desafios surgiram. O município vem acompanhando um alto índice de investimento na região metropolitana do Rio de Janeiro, com a qual é altamente agitada, como investimentos no setor imobiliário, atividades financeiras e comerciário. Você ainda tem em Niterói um sítio histórico, especialmente religioso, que é o caso da igreja de São Lourenço dos Índios, aí da igreja de São Francisco. Você ainda tem alguns patrimônios, é o caso da recém-reformada igreja da Ilha da Boa Viagem, enfim, eu acho que tem. Mas eu acho que tem um aspecto, já saindo um pouco tanto do patrimônio, que eu gosto de enfatizar. Niterói é uma cidade que, por ser capital, ela é uma cidade, se formou como uma cidade de classe média. E após a fusão, né, ela aprofundou a sua característica, né? Ao contrário de algumas outras cidades do recôncavo guanabarino, né, como São Gonçalo, por exemplo, Magé ou Caxias, ou Itaboraí também é importante, Niterói sofreu menos, né, a favelização. Ao contrário, Niterói teve uma expansão imobiliária muito grande de perfil classe média. No século XIX, as atividades navais foram responsáveis pelo progresso da aldeia e com o crescimento do comércio de peixes e a construção de armações para o esquartejamento e industrialização da carne de baleias. A aldeia adquiriu importância até tornar-se a Vila Real da Praia Grande em 1819, quando foi reconhecida pelo Reino de Portugal. Nesta época, a cidade se baseava onde hoje é o centro, e a pequena parte do litoral
era habitada por pequenos grupos pesqueiros. Niterói é uma cidade fascinante. Sua história de formação do perfil populacional é marcada por uma mistura de influências. Inicialmente, era habitada por indígenas tupinambás antes da chegada dos colonizadores portugueses. A cidade começou a se desenvolver mais intensamente no século XIX, quando se tornou a capital do estado do Rio de Janeiro. A expansão urbana ganhou impulso com a transferência da capital para o Rio de Janeiro, aumentando a importância de Niterói. No século XX, com o crescimento industrial e a melhoria dos transportes, houve um volume significativo de imigrantes de outras regiões em busca de oportunidades de trabalho. Hoje, Niterói é conhecida pela qualidade de vida, belas praias e a proximidade com o Rio de Janeiro. Essa combinação atraiu uma população diversificada, composta por pessoas de diferentes origens culturais e socioeconômicas. O perfil populacional da cidade é um resultado de uma rica mistura de heranças históricas, migrações e desenvolvimento econômico. A Engenhoca, especificamente, foi um bairro operário, né? Foi um bairro operário, pegando ainda um pouco do Barreto. Embora o Barreto é interessante, você tem uma parte do Barreto que pega ali próximo do Colégio Henrique Lage, ali por trás, né? Perto do Horto, perto da Rua Galvão, ali, era típico de classe média, quer dizer, médicos, engenheiros, advogados, funcionários de melhor qualificação. Tanto é que, se você passar ali, você vai ver a qualidade arquitetônica das casas. No início do século XX, Niterói experimentou um significativo desenvolvimento industrial que contribuiu para moldar sua paisagem urbana e econômica. A cidade se beneficiou do processo de industrialização que estava ocorrendo em todo o Brasil. Diversos setores industriais se estabeleceram na cidade, incluindo têxtil, alimentício, metalúrgico e químico. O desenvolvimento industrial impulsionou melhorias na infraestrutura da cidade, como estradas e pontes. Esse período de crescimento industrial no início do século XX deixou um legado na cidade, influenciando não apenas a economia, mas também a infraestrutura. Olha, primeiro sempre lembrar, era a sede do estado do Rio de Janeiro, né? E aí nós vamos ver toda a montagem, desde o século XIX até os anos 20, de uma grande rede ferroviária, incluindo os municípios do interior do estado, chegando a Niterói. Então, a partir mais ou menos de 1900, 1910, a exportação de açúcar, a exportação de café, de uma série de outros produtos, vinham pela rede ferroviária, pela Leopoldina Railroad, até Niterói, e daqui ia para o Porto do Rio. Então foi quando vinha se discutindo ao longo do tempo, mas em 28 a 30, o então governador do estado, na época se chamava presidente do estado, né, Feliciano Sodré, acelerou o processo da construção do Porto de Niterói, que exatamente a carga que parava antes na Engenhoca, mais ou menos onde era o pátio central da Leopoldina, né, se fez um ramal até o porto, então a carga chegaria direto ao porto, né, e surgiu ali o Moinho Atlântico, fundamental que foi, né? Então era um porto, quer dizer, não dá para comparar o porto de Niterói com o do Rio de Janeiro e de Santos. Santos virou o maior porto do país e o maior da América Latina. O do Rio de Janeiro sempre foi um dos grandes, só foi substituído pelo de Santos a partir do final dos anos 30. Mas era um porto importante. Porém, ele tinha um problema, né? Bom, antes de falar do problema, para a construção do porto, teve todo o aterrado ali da região de São Lourenço e a construção da Avenida Feliciano Sodré, né, a construção daquele entorno todo ali, né, para viabilizar o porto. E
Agora, é um porto que sempre foi de baixo calado, ele tem um calado pequeno, então nunca permitiu grandes, enormes embarcações. E depois, com o abandono, né, a Companhia Docas do Rio de Janeiro fechou o porto de Niterói, né, e agora o calado dele é muito pequeno. A prefeitura tem um projeto de levar para lá, ou para ali perto, né, na Enseada mesmo, o terminal pesqueiro. Com isso seria uma certa reabilitação do porto. Na visão do professor, houve um prejuízo no processo de crescimento de Niterói ao longo dos anos. E o que a gente observa é que se, por um lado, essa expansão imobiliária trouxe renda, trouxe emprego, etc., está gerando um impacto ambiental muito grande, né? E uma questão que está piorando a cada momento, que é a questão da mobilidade urbana. Um dos problemas hoje de Niterói é a mobilidade urbana, né? Que não se pensou em grandes projetos de reestruturação urbana. Mesmo o mais recente, que é o túnel, né, Charitas-Cafubá, ele cai em Charitas e depois no túnel de São Francisco. Então, ele também não foi uma solução para o tráfego. A construção da Ponte Presidente Costa e Silva, conhecida como Ponte Rio-Niterói, trouxe diversos benefícios. Além de facilitar o acesso à cidade, a ponte impulsionou o desenvolvimento econômico e promoveu a integração regional. Isso possibilitou um aumento no fluxo de pessoas e mercadorias entre Niterói e o Rio de Janeiro, estimulando o comércio e o turismo na região. A infraestrutura também melhorou a mobilidade, encurtando o tempo de deslocamento e proporcionando maior comodidade para os residentes e visitantes. Além disso, a ponte contribuiu para a valorização imobiliária e a expansão urbana de Niterói. Primeiro que a ponte viabilizou a circulação, a mobilidade Rio-Niterói, né? E, em segundo lugar, quer dizer, se você for pegar o preço metro quadrado, né, de Niterói, é mais sedutor, estou falando dos bairros da Zona Sul, da região oceânica, que vários bairros do Rio de Janeiro. A mobilidade urbana é um desafio comum para muitas cidades, e Niterói não é exceção. Com o crescimento populacional e a expansão urbana, surgem questões relacionadas ao trânsito, transporte público e infraestrutura viária. Para abordar esses desafios, seria interessante investir em soluções sustentáveis e inovadoras. Niterói vem ganhando cada vez mais destaque entre as cidades brasileiras que investem em ciclovias para melhorar a mobilidade urbana e promover a cultura da bicicleta. Na Avenida Marquês do Paraná, via que liga Icaraí ao centro, já são mais de 750 bicicletas por hora no horário de pico, fazendo dela uma das ciclovias mais movimentadas do país. E eu acho que o grande desafio para o futuro é articular a mobilidade urbana, né, e a questão ambiental, né? Você ter parâmetros mais claros de preservação da qualidade de vida. Niterói é uma cidade que pensa para frente, pensa no futuro. A cidade está investindo em mobilidade sustentável, promovendo o uso de energias renováveis, incentivando práticas e urbanismo sustentáveis e fomentando a inovação tecnológica. Esses são sinais de uma mentalidade voltada para o futuro. O projeto Parque Orla Piratininga Alfredo Serquis consiste em um parque público na margem da Lagoa de Piratininga. O propósito do Parque Orla Piratininga é criar, através de soluções baseadas na natureza, um ambiente que priorize e aproxime o usuário do meio natural, ainda que num contexto urbano, utilizando o sentimento de pertencimento do cidadão com aquele espaço ambiental. O projeto inclui a caracterização e ações de recuperação dos ecossistemas, paisagismo, iluminação pública, requalificação de vias e acessos existentes, a implantação de equipamentos esportivos e de um ecomuseu, todos com a finalidade de uso público.
Agora vamos fazer uma breve pausa nesta viagem e após o nosso intervalo vamos conhecer um pouco mais sobre esse cantinho do estado do Rio de Janeiro. Continue ligado com a gente. Há 6 anos, a TV Universo chegava às telas, iluminando nossas vidas com entretenimento de alta qualidade. 6 anos de risos, emoções e inspirações. Tudo graças a você, nosso público fiel. Seis anos de dedicação, inovação e criatividade, e a jornada está apenas começando. Agradecemos a você, nosso querido público, por nos apoiar durante todo o tempo. Enfrentamos desafios diariamente, e estamos prontos para superar cada um deles. TV Universo, iluminando sua vida por 6 anos, e muitos mais por vir. A nossa história começa há mais de 50 anos, quando a professora Marlene Salgado de Oliveira, moradora de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, começou a dar aulas em sua cidade e, com 33 alunos, decidiu abrir o seu próprio colégio. Assim, em 12 de outubro de 1959, nascia o Colégio de Aplicação Dom Helder Câmara. Quase 20 anos depois, em 1976, a professora Marlene, por acreditar que a educação é o principal fator de inclusão social, inaugurou a Faculdade de Educação, Ciências e Letras de São Gonçalo para oferecer ensino superior para as pessoas desta região. Em 9 de setembro de 1993, foi inaugurada a Universidade Salgado de Oliveira, em São Gonçalo, no bairro da Trindade. Com o tempo, a Universo foi ganhando reconhecimento e se expandiu através das unidades presenciais e dos polos de ensino à distância, tornando-se uma instituição de ensino superior a nível nacional, oferecendo cursos em todas as áreas e formando profissionais de qualidade, prontos para o mercado de trabalho. A missão da Universo é promover a formação integral do ser humano, fundamentada nos valores éticos e morais, com responsabilidade social. E assim democratizar a educação, oferecendo ensino de qualidade com um preço acessível para todos. Neste bloco, vamos entrar num ponto onde Niterói sempre se destacou ao longo da história: a cultura, a arte e os museus, que transformam a cidade num gigante polo de produção de eventos. Niterói possui um grande marco na história da arquitetura brasileira. Aqui está localizado o segundo maior conjunto de criações arquitetônicas de Oscar Niemeyer. Esse legado fica atrás apenas do complexo criado em Brasília. Oscar Niemeyer foi um dos maiores arquitetos de todos os tempos, com projetos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Sua arquitetura, caracterizada pelo concreto armado e o uso de curvas e as formas arredondadas. Representante maior da Escola Carioca de Arquitetura, Oscar Niemeyer é considerado o arquiteto que plasticamente mais influenciou o futuro desta profissão no Brasil. A ele é atribuído a introdução da curva à arquitetura moderna universal. Oscar Niemeyer dizia que a arquitetura moderna mundial era cúbica, reta e muito prismática.
O Caminho Niemeyer teve o projeto concebido em 1997. No ano de 99, ao final do século XX, foi apresentado à cidade o projeto que conta com a Fundação Oscar Niemeyer, Memorial Roberto Silveira, Teatro Popular Oscar Niemeyer e a Praça Juscelino Kubitschek. A construção foi iniciada em 2001. O local escolhido fica às margens da Baía de Guanabara, ao lado do terminal de ônibus João Goulart, próximo também à Estação das Barcas. O complexo se estende por 11 quilômetros de extensão, ao longo da orla da cidade do centro à zona sul, desde o terreno do aterro da Praia Grande até o bairro de Charitas. O objetivo era revitalizar a orla da cidade junto à Baía de Guanabara e a parte central de Niterói. Então, Niterói é a segunda cidade que mais tem obras do Oscar Niemeyer. Nós temos 11 quilômetros. O Caminho Niemeyer não se resume a isso aqui, não se resume só a esse espaço. Ele vai até Charitas, são 11 quilômetros de obras do Niemeyer. É a segunda cidade do país com mais obras do Niemeyer. E vou dar um spoiler para você, hein? Vamos trazer uma exposição do Niemeyer o ano que vem, linda, que são Luzes do Niemeyer. Inclusive, no gramado que margeia o Caminho Niemeyer, quem frequenta o local tem uma vista privilegiada da chegada e saída dos niteroenses pelo mar e uma paisagem privilegiada do centro do Rio de Janeiro. Durante os finais de semana, casais de namorados contemplam o pôr do sol. Praticantes de esportes radicais como skates e patins aproveitam um amplo espaço ao ar livre. Aliás, esportes ao ar livre é uma grande vertente que niteroense adora fazer. Para mim, foi um orgulho muito grande quando eu vejo hoje, num final de semana, a gente tem 3, 5 mil pessoas circulando aqui naturalmente para andar de bicicleta, andar de skate, passear com a família, fazer seu piquenique, conversar, bater papo. E isso é uma coisa que assim me realizou, que foi diferente da minha função anterior, né? Então, para mim, é um prazer enorme. E prazer também em trazer grandes entretenimentos com 20 mil pessoas, poder também ter essa responsabilidade, que é fazer um evento gigante com 20 mil pessoas aqui dentro, mas a gente dá conta, a gente faz com o maior carinho e a cidade agradece, que é isso. E estamos mudando, né, assim, o perfil e a característica do Caminho Niemeyer. Shows e grandes eventos que a cidade recebe é realizado no Caminho Niemeyer. É contemplando este belo espaço que soma belas obras arquitetônicas, natureza e belíssimo visual que o morador da cidade se sente em casa. É muito difícil, mas é prazeroso quando você vê o resultado, né? Você vê a montagem o tempo todo, porque assim, para o evento acontecer um dia, eu vou te falar uma coisa. São 15 dias do Caminho Niemeyer fechado só para montar um evento de um dia, para ter 20 mil pessoas aqui dentro. Mas quando chega no dia, é um orgulho enorme para a gente da equipe. Principalmente, eu tenho certeza que a minha equipe fica super feliz também, porque eles trabalham muito e eles são os que mais se dedicam, porque na verdade, né, eu tenho que trabalhar, eu fico fazendo a minha parte. Eles fazem a deles. E eles se dedicam do porteiro que fica lá, né, cuidando de quem chega, da autoridade que chega, de todo mundo que chega. E a gente chega e recebe todo mundo bem, cuida de todo mundo, trabalha, fica ligado na portaria, fica ligado, trabalha com ponto, com todo mundo assim, ó, o tempo inteiro. As 8 obras concluídas de Oscar Niemeyer fazem da Orla de Niterói uma sucessão de cartões postais, cujo maior destaque é o Museu de Arte Contemporânea, e a combinação da paisagem e do projeto arquitetônico tornou o conjunto de edificações um dos mais conhecidos do mundo. Quem vê de fora fica com a curiosidade. O que tem dentro daquele lugar que lembra um disco voador?
símbolo da cidade, patrimônio nacional e considerado uma das maravilhas arquitetônicas do mundo, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e é um dos cartões postais da cidade. Localizado no Mirante da Boa Viagem, na orla de Niterói, o MAC conta com uma fachada futurística que oferece ao visitante uma vista panorâmica de 360 graus para a Baía de Guanabara, o Rio de Janeiro e Niterói. Inaugurado em 2 de setembro de 1996, ocupa um espaço de 2.500 metros quadrados na paisagem urbana. Logo que chega ao museu, uma grande praça recepciona o visitante, ainda em sua área externa, com uma grande rampa com piso vermelho que conduz o visitante aos pavimentos superiores do museu. Internamente, galerias e uma biblioteca são espaços dedicados ao público, além das salas administrativas. No subsolo possui um auditório para cerca de 80 pessoas e o bistrô. O MAC abriga um acervo de mais de 1.800 obras, cobrindo uma produção que percorre desde a década de 50 até os dias atuais. O acervo MAC, próprio do museu, reúne obras doadas por diversos artistas. O museu também realiza exposições temporárias, atividades e projetos voltados para a arte contemporânea. E a gente segue contando a história dos 450 anos de Niterói. Estamos presentes no Museu de Arte Contemporânea, um dos mais valiosos museus do Brasil, e de frente para uma pessoa que vive a cultura da cidade, inclusive já foi secretário das Culturas de Niterói, hoje dirige o MAC e também tem o seu trabalho voltado para a diversidade. Vitor De Wolf, muito obrigado por receber a nossa equipe nesse processo de contar histórias sobre Niterói, 450 anos, e é muito importante a gente poder conhecer um pouco do trabalho aqui no Museu de Arte Contemporânea. É um enorme orgulho, né, dirigir essa nave espacial, como as pessoas brincam, mas esse Museu de Arte Contemporânea, esse lugar especial para os niteroenses e para o Brasil inteiro. Acho que você dirigir uma obra de Niemeyer, ao mesmo tempo que é uma obra sendo um museu, com um acervo magnífico, a gente tem milhares de obras de arte aqui guardadas, e poder ter essa experiência e ter esse trabalho é motivo de orgulho para mim. Eu sou niteroiense, então para mim é um orgulho dirigir o símbolo da cidade, né? Para você, o MAC hoje é para Niterói como o Cristo Redentor é para o Rio e a Estátua da Liberdade para Nova York? Sem dúvida nenhuma. O MAC ocupa um lugar especial pro niteroiense, para a cidade, para a estética da cidade. Só você andar nas ruas da cidade, você vai ver todas as publicidades praticamente são feitas usando a imagem do museu. A gente até brinca aqui que de vez em quando a gente entra nas redes sociais e vê um evento, a gente vê a logo do MAC e fala, nossa, vai ser no MAC esse evento, a gente não sabia, porque todo mundo usa o MAC, né, para divulgar o evento. Os eventos não são no MAC, mas todo mundo usa, porque ele é um símbolo da cidade. Você sabe que você tem um MAC, você está falando de Niterói. E como tem sido trabalhar a cultura niteroense em parceria com museus de outros estados brasileiros e até internacionais? Cartão postal conhecido para todos os lugares é muito fácil, inclusive. Né? A gente recebe propostas, recebe pedidos de exposição de diversos museus, diversos artistas, diversos países, né? E também a gente tem uma coleção muito rica no museu. Então, um museu, ele tanto promove suas exposições e traz exposições para cá, como ele também empresta obras para outras exposições. Isso é um trabalho de intercâmbio que a gente faz entre as instituições. O MAC hoje é um dos museus que mais empresta obras para museus, né, em São Paulo, em Minas Gerais, na Bahia e tudo mais. A gente tem feito parceria com o governo do estado da Bahia também para conseguir fazer o intercâmbio entre coleções, né? O estado da Bahia tem uma coleção riquíssima de obras de arte e também nos interessa muito esse diálogo. E mantendo sempre a ideia de que o museu é um museu internacional. Ele é um museu de Niterói para o mundo. Então trazer exposições internacionais também tem sido um pouco o que a gente tem tentado fazer. A pandemia atrapalhou essa questão no mundo inteiro, que ficou mais difícil a gente conseguir, mas a gente tem voltado cada vez mais. Já tivemos exposições argentinas, exposições portuguesas, exposição francesa. Ano que vem nós temos exposição da Coreia do Sul vindo aí também, então a gente tem um rico caminho de diálogos e intercâmbios. Vitor, para você acha que é difícil fazer cultura no Brasil? Onde o nosso país precisa evoluir nesse conceito? Entender que artista é trabalhador.
é muito difícil no Brasil você viver de arte. Fazer arte não é tão difícil, né? A pessoa produz, a pessoa cria. Nosso povo é um povo criativo, né? Mas ele fazer isso como sua profissão, a gente infelizmente ainda não entende o trabalhador da cultura como trabalhador. E cada vez mais joga ele também para ser precarizado. Então a gente fala assim, a pessoa é isso e também é músico, é isso e também é ator, é isso e também faz cinema. Não, a gente precisa cada vez mais entender que o trabalhador da cultura é trabalhador e ele precisa viver da sua arte. Então o artista visual, por exemplo, que está criando um quadro, ele precisa ter tempo de criação. Quem financia a produção desse artista? Quem dá o salário dele naquele mês? Quem paga a tinta? Quem paga o quadro, né? Tudo isso tem custo, tudo isso é caro e tudo isso precisa ter uma política de financiamento às artes e aos artistas do país. Ao caminhar pelas ruas de Niterói, é impossível não se deixar envolver pela atmosfera histórica que paira sobre a cidade. Entre as relíquias que a memória preserva, destaque-se o Solar do Jambeiro, um tesouro que resplandece sobre a arquitetura burguesa do século XIX e se mantém vivo, acolhedor e vibrante até os dias atuais. Tombado em 1974 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Solar do Jambeiro é mais do que um mero edifício antigo. Ele é uma testemunha viva de um tempo distante, um portal que nos transporta ao século XIX e nos faz viajar pelas páginas da história. Sua fachada, revestida por azulejos de padrão, é um verdadeiro tesouro artístico. Os ladrilhos portugueses que revestem a frente do casarão não escondem apenas ornamentos, mas sim traduz um legado da rica herança cultural que influenciou a região. Considerado um dos mais importantes acervos de azulejos do Brasil, o Solar do Jambeiro é, por si só, uma obra de arte. Além disso, o Solar promove atividades culturais, como recitais, que nos transportam para as eras passadas e nos permitem apreciar a riqueza cultural que ali floresceu. Foi um desafio vir para cá na época do Covid, né? Ainda tinha Covid aqui, nós criamos alguns projetos para manter a casa viva, como entrevistas com atores, diretores de teatro de Niterói. Criamos um projeto de música também, chamado Papo Alive, Trocas em Cena, que é sobre teatro, e nós vimos tocando o Jambeiro com bastante dificuldade no início, depois foi assim, digamos assim, agregando-se coisas e fatos, e nós passamos a superar dificuldades aqui da casa. Na concepção nossa de hoje, o Jambeiro é uma casa de eventos também, mas porém principalmente uma casa de reflexão da cultura, de discussão cultural, né? É um ponto de reflexão mesmo, do pensamento, diante de um mundo conturbado, de um país conturbado, onde Niterói está inserido naturalmente, né? Então nós temos a preocupação aqui de trazer, por exemplo, discussões sobre o BRICS, palestras sobre psicanálise. Fizemos aqui a exposição sobre Darcy Ribeiro, a exposição sobre Leonel de Moura Brizola, 100 anos de Brizola, 100 anos de Darcy. Lançamos agora recentemente um filme, foi lançado em todo o território nacional, chamado Vargas, a Revolução, a Transformação do Brasil. E estamos sempre pautando essas discussões em cima da política de uma forma geral, sobre teatro. Temos aqui bastante apresentações de teatro, leituras dramatizadas, temos aqui muitos shows de música popular, temos assim muita coisa na área da música erudita. Então nós procuramos aqui satisfazer todos os segmentos da cultura da cidade, dentro de um padrão, lógico, de um eixo bem definido, né, de uma política cultural que já vem dando certo há bastante tempo. Então o Jambeiro tem essa preocupação. Mas ele não se limita às paredes. Os jardins, generosamente abertos ao público, constituem um oásis da beleza e a tranquilidade em meio à agitação da cidade. É um importante espaço de lazer e contemplação, onde podemos nos reconectar com a natureza e com a história. Por tudo isso, o Solar do Jambeiro é muito mais do que um museu. É um portal para o passado, um santuário da cultura e história que nos convida a explorar, aprender e se encantar.
Fundada em 1967, a Fundação de Arte de Niterói é responsável por coordenar as atividades artísticas realizadas na cidade e projetos culturais e pedagógicos, como a Niterói Discos, a Niterói Livros e a Niterói Artes, Cultura de Territórios, entre outros. A importância da Fundação de Arte Niterói é também produzir e promover políticas públicas culturais na cidade que alcance todos os territórios, todos os cidadãos e todos os artistas da cidade, englobando a valorização de todos os fazeres artísticos, seja ele as artes visuais, as artes plásticas, o teatro, o circo, a música, a dança, dentre tantos outros. O manifesto escrito pela Secretaria das Culturas diz que Niterói é uma cidade em estado permanente de espetáculo, rente à pintura monumental da Baía de Guanabara, vive envolta pela pulsação dos seus teatros e museus, dos traços geniais de Oscar Niemeyer, da música dos morros, das cores do seu povo, em uma profusão de vidas e criatividade que são a imagem do Rio e do Brasil. Para Niterói, a cultura é um direito. Que tem um papel diferente do que a Fundação de Arte de Niterói, entendeu? A Fundação de Arte, só para você entender, a Fundação de Arte de Niterói, ela tem um aspecto muito mais amplo, entendeu? Do que lidar somente com uma linguagem específica ou com uma maneira de entender a política como um todo, né? Porque você imagina, a gente da Fundação de Arte de Niterói, a gente faz gestão de todos os equipamentos culturais, né? Então você perpassa por várias gerações e aí você tem que reconhecer todas essas gerações que tem que se sentir, sabe, contempladas dentro desse investimento em cultura da cidade. Então a gente faz isso de uma forma muito pontual, com cada linguagem. Então se eu estivesse me comunicando uma linguagem, né, que é, só para você entender, né, na linguagem de artistas de dança, eu vou me comunicar de uma forma, a Fundação se comunica de uma forma, né, com a classe artística musical de outra forma, a Secretaria das Culturas não. E no próximo bloco vamos conhecer um pouco mais sobre Niterói, a cidade que consegue aliar o bom gosto culinário e a rivalidade com o Rio de Janeiro, por conta de uma iguaria especial. Há 6 anos, a TV Universo chegava às telas, iluminando nossas vidas com entretenimento de alta qualidade. 6 anos de risos, emoções e inspirações. Tudo graças a você, nosso público fiel. Seis anos de dedicação, inovação e criatividade, e a jornada está apenas começando. Agradecemos a você, nosso querido público, por nos apoiar durante todo o tempo. Enfrentamos desafios diariamente, e estamos prontos para superar cada um deles. TV Universo, iluminando sua vida por 6 anos, e muitos mais por vir. Tradição em educação, qualidade de ensino e uma estrutura diferenciada. A Universo possui mais de 50 anos de história e tem como compromisso a preparação de seus alunos para o mercado de trabalho, através de uma educação fundamentada em valores éticos, morais e com responsabilidade social. Ao todo, são 9 unidades espalhadas pelo Brasil, com diversos cursos de nível superior presenciais e à distância, além de especializações em determinadas áreas de atuação, com preços acessíveis e um corpo docente qualificado. Está esperando o quê? Venha fazer parte da Universo. Quer conhecer um pouco mais da nossa história? Nos siga nas redes sociais, @UniversoAsoec.
Estamos de volta no programa e em homenagem aos 450 anos da cidade de Niterói, vamos falar sobre um costume tipicamente niteroense e a diversidade difundida na cidade. Niterói, uma cidade repleta de encantos e tradições, celebra os 450 anos de sua história. No coração dessa comemoração, encontramos um lanche misterioso, conhecido por muitos nomes diferentes: italiano e joelho. E isso depende de onde você estiver no Rio de Janeiro. O italiano é um verdadeiro orgulho para os niteroenses, sendo o lanche mais querido nas cantinas de colégios, lanchonetes e em cada esquina da cidade. Mas por que ele é chamado de italiano em Niterói e de joelho no Rio de Janeiro? Bom, a resposta nos leva a uma história rica e deliciosa. Tudo começou na Casa Chantal, localizada na Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro. Essa lanchonete icônica foi onde o famoso salgado ganhou sua identidade. Naquela época, a Casa Chantal exibia os quitutes na vitrine e o salgado ficava na prateleira inferior à das coxinhas de frango. E é aí que entra a história de como o salgado se tornou conhecido como joelho. O poeta Emílio de Menezes batizou esse petisco inspirado pela localização na vitrine, logo após as coxinhas de frango. Em Niterói, no entanto, a tradição tomou um rumo completamente diferente. Os moradores da Cidade Sorriso acreditam que o nome italiano é uma homenagem ao uso de pão italiano e presunto italiano na receita original. Então, para a gente caprichar mais na massa, mais no produto, bom atendimento, que até hoje o atendimento faz tudo. E onde eu estou, onde eu passo, onde eu estiver, todo mundo me conhece. Húngara está ali, Húngara está saindo. Você não pode ser da Húngara? Não sei o que. Posso, depois eu posso. Mas, graças a Deus, eu que dei aquela força no italiano e segui em frente. Assim, ao longo dos anos, o salgado de Niterói evoluiu e se tornou uma verdadeira exclusividade da cidade. E como é bom lembrar os tempos de antigamente. Hoje, antigamente tinha 6 colégios rodeados perto da Húngara. Que hoje em dia, o pessoal que era meio freguês, estudava no colégio, já vem com os filhos lá, comeu italiano, desde garotinho, conhecendo desde garoto, e hoje já vem com os filhos, daqui a pouco vem com os netos, e tudo na Húngara lá. Niterói é o lar de casas tradicionais que continuam a honrar essa tradição. E não podemos esquecer o molho especial, uma tradição niteroense que completa a experiência. E tanto depois partimos para a maionese temperada, que também é um sucesso. Que é um outro diferencial também. É o diferencial, né? Onde a maionese faz a diferença também, no italiano. É o que está fazendo o nosso sucesso. É um casamento, né? É um casamento. Não, na verdade é um casamento, a maionese com o italiano. Assim, enquanto a história do nome joelho remonta ao Rio de Janeiro, o italiano de Niterói é uma história de paixão e tradição. Niterói, uma cidade com uma história rica e uma cultura vibrante, onde cada mordida de um italiano é uma celebração de sua singularidade. Viva a tradição niteroense! Realmente, Niterói é uma cidade onde a culinária chama a atenção. Recentemente, perdemos um dos grandes pioneiros nesta área. Seu Antônio, comerciante português, que fazia sucesso há mais de 40 anos na região do bairro Cafubá com seu aconchegante restaurante, nos deixou. Ele morreu aos 82 anos, porém deixando um legado de bom atendimento e qualidade no serviço. A diversidade de gênero é um dos pilares que enriquece nossa sociedade. Em Niterói, celebrar e promover a igualdade de gênero é fundamental para construir uma comunidade mais justa e inclusiva. Ao reconhecer e respeitar a diversidade de identidades de gênero, estamos contribuindo para a criação de um ambiente onde todas as pessoas se sintam valorizadas, independentemente de sua expressão. Niterói tem um potencial de ser um exemplo inspirador de coexistência pacífica, aceitação e empoderamento para todos. E Vitor, como foi criar o Grupo Diversidade em Niterói? O GDN vai fazer 20 anos em janeiro do ano que vem, é um orgulho enorme, né? Sou um dos fundadores e eu tenho muito orgulho da minha trajetória e daquilo que a gente conseguiu fazer. Eu lembro perfeitamente que há um pouco mais de 20 anos atrás, eu estava
quase sendo agredido na rua da minha cidade, isso machuca muita gente, né? Quando você é agredido, quando você é violentado, quando você é violado no seu direito, independente de qual violação, de qual agressão, né? Se ela é psicológica, se ela é física, como ela é, isso é muito dolorido, né? E para quem gosta do seu local de viver, quem não quer se mudar da sua cidade, você tem duas opções: ou você vai para trás e você se tranca, ou você enfrenta e tenta mudar aquilo. Eu sou uma daquelas pessoas que gosta de enfrentar. Eu tenho o mau hábito de não ir para casa chorando somente. A gente chora, mas no dia seguinte você acorda e fala assim: o que eu vou fazer agora para resolver mudar? E eu, junto com outros amigos, resolvemos fazer o grupo Diversidade de Niterói, o GDN, que é um enorme orgulho. A parada LGBTQIA+, de Niterói é mais do que um evento festivo. É uma manifestação de história e luta por direitos e reconhecimento. Ao longo dos anos, a comunidade LGBT tem enfrentado desafios e conquistado avanços significativos, tornando a parada uma expressão viva dessa experiência. A história da parada remonta a um período em que a comunidade LGBTQIA+, enfrentava discriminação e marginalização mais intensas. A decisão de organizar uma parada não apenas como uma celebração, mas como um ato político, foi uma resposta corajosa aos desafios enfrentados pela comunidade. Desde então, a parada evoluiu para incluir não apenas uma celebração vibrante da diversidade, mas também uma plataforma para reivindicações de direitos iguais, combate à discriminação e conscientização sobre questões importantes. E as pessoas diziam pra gente que várias pessoas diziam pra gente que isso era uma maluquice, fazer parada em Niterói, uma cidade conservadora, e a gente botou na rua, e bota até hoje na rua, o GDN tá aí, bota na rua. Isso faz mudar a vida das pessoas. Exatamente, uma das maiores e mais politizadas. É um momento de luta, um momento de conquista, um momento de celebração. Você imagina, botar pessoas na rua para dançar, por si só já é muito bom. A luta travada durante as paradas ao longo dos anos ajudou a impulsionar mudanças positivas em Niterói, incluindo avanços legislativos e uma maior conscientização sobre as questões enfrentadas pela comunidade LGBT. A parada se tornou um espaço seguro e inclusivo, proporcionando visibilidade para as diversas identidades de gênero e orientações sexuais, promovendo assim a aceitação e a compreensão. A comunidade LGBT de fato faz parte e hoje é reconhecida pela cidade de Niterói. Espero que vocês tenham desfrutado dos enigmas e características que fazem de Niterói uma cidade apaixonante e acolhedora. Ao longo deste programa, a TV Universo buscou mostrar uma Niterói que todos vivem e admiram. Parabéns, Niterói, e que outras datas como esta venham preencher o povo niteroense de orgulho.
Há 6 anos, a TV Universo chegava às telas, iluminando nossas vidas com entretenimento de alta qualidade. 6 anos de risos, emoções e inspirações. Tudo graças a você, nosso público fiel. Seis anos de dedicação, inovação e criatividade, e a jornada está apenas começando. Agradecemos a você, nosso querido público, por nos apoiar durante todo o tempo. Enfrentamos desafios diariamente, e estamos prontos para superar cada um deles. TV Universo, iluminando sua vida por 6 anos, e muitos mais por vir.